Testemunho CCB, o diácono que ouviu uma profecia clara, a mudança na igreja que foi anunciada, o chamado na madrugada, um encontro com o sobrenatural. Era uma noite de quarta-feira, dia de culto de doutrina na Congregação Cristã no Brasil. O diácono Manuel da Silva, homem de 58 anos, rosto marcado por décadas de serviço na obra do Senhor, não conseguia dormir. Sua esposa, Dona Maria, já resmungava baixinho ao lado, virando-se na cama pela terceira vez. Manuel, pelo amor de Deus, apaga essa luz e vem dormir. Amanhã você tem que abrir a igreja às 5 da manhã. Ele suspirou, passando os dedos pela barba grisalha já entremeada de fios brancos. Não era o cansaço que o mantinha acordado, era algo mais. Uma inquietação espiritual, daquele tipo que só quem já sentiu sabe descrever. Um peso no peito, como se o Espírito Santo estivesse soprando em seus ouvidos, mas sem palavras claras. Ainda, Manuel se levantou, calçou as chinelas surradas e foi até a pequena sala de sua casa modesta no bairro de Vila Matilde, São Paulo. Na parede, o quadro de Jesus no Getsemane parecia observá-lo com olhos cheios de compaixão. Ele ajoelhou-se ao lado do sofá de couro rachado, onde a Bíblia aberta ainda marcava o capítulo de Apocalipse 3, as cartas às 7 igrejas. Senhor, o que o Senhor quer me dizer? Sussurrou, fechando os olhos. Foi então que ouviu. Não era uma voz audível, como um trovão, mas uma certeza absoluta, como se as palavras tivessem sido escritas diretamente em seu coração. Filho, levanta-te e escreve, a minha igreja será sacudida, mas não será abalada. Os que são meus ouvirão a minha voz, mas muitos se escandalizarão com a verdade. Manuel estremeceu. Suas mãos começaram a tremer. Ele pegou um caderno de capas duras, aquele que usava para anotar os hinos e as mensagens dos cultos, andou até a mesa da cozinha, sob a luz amarela da lâmpada fluorescente e começou a escrever, como se fosse ditado. Haverá uma mudança na ordem. Não será por mão de homem, mas por minha mão. Os que se apegam às tradições dos homens e não à minha palavra serão provados. Mas os que permanecerem firmes verão a minha glória. Quando terminou, eram 3h47 da manhã. Ele olhou para o que havia escrito e sentiu um calafrio. Aquilo era uma profecia. E não uma qualquer. Era uma mensagem direta, clara, urgente. Mas o que isso significava? Mudança na ordem? A Congregação Cristã no Brasil era conhecida por sua fidelidade aos princípios desde 1910, quando o missionário Luís de Francisco trouxe a mensagem pentecostal ao Brasil. Como poderia haver mudanças sem desvirtuar a doutrina? Manuel dobrou o papel e o guardou no bolso da camisa. Sabia que não poderia contar a ninguém ainda, nem mesmo a Dona Maria. Primeiro precisava confirmar. O culto de doutrina, sinais no ar. Às 5h30, Manuel já estava na porta da igreja, como de costume. O prédio simples de paredes brancas e janelas azuis começava a se encher dos irmãos que chegavam para o culto. O presbítero João, homem severo, de óculos grossos e voz firme, cumprimentou-o com um aceno. Diácono Manuel, tudo certo com as ofertas de ontem? Sim, presbítero. Tudo registrado no livro. Mas Manuel não estava ali para falar de finanças. Seu coração batia acelerado. Enquanto os irmãos entravam homens de terno, mulheres de saias longas e lenços na cabeça, ele observava cada rosto, como se procurasse um sinal. O culto começou com um hino Vem, Espírito Santo entoado em uníssono, sem instrumentos, apenas vozes puras como manda a tradição. Manuel cantava, mas sua mente estava em outro lugar. Aqueles versos que escreveu, seriam mesmo de Deus? Quando o presbítero João subiu ao púlpito para ministrar a palavra, Manuel sentiu um aperto no estômago. O tema do dia era a fidelidade à doutrina apostólica. Irmãos, hoje vivemos tempos trabalhosos. Muitos querem mudar o que Deus estabeleceu. Mas a Congregação Cristã não é uma igreja de modismos. Somos fiéis à palavra, à oração, ao jejum, à santidade. Declarou o presbítero, batendo a mão no púlpito. Manuel baixou a cabeça. Aquilo soava como uma advertência. Será que Deus estava falando contra a própria igreja? De repente, enquanto o presbítero falava sobre os perigos das inovações, uma mulher na última fileira começou a chorar alto. Era a irmã Clara, viúva, conhecida por sua vida de oração. Ela se levantou, trêmula, e disse: Irmãos, eu tive um sonho ontem. Sonhei que um anjo segurou a porta da igreja e disse: Ninguém entrará aqui com mãos sujas. E quando olhei para dentro, vi que muitos bancos estavam vazios. Um silêncio pesado caiu sobre o salão. O presbítero João franziu a testa. Irmã Clara, sente-se. Sonhos são sonhos. A palavra de Deus é que deve nos guiar. Mas Manuel sabia. Aquilo não era coincidência. Deus estava falando. O encontro com o ancião, uma confissão perigosa.
Após o culto, Manuel procurou o ancião Pedro, homem de quase 80 anos, um dos mais respeitados na congregação. Encontrarão-se no pequeno jardim atrás da igreja, onde as roseiras plantadas por irmãs anos atrás exalavam um perfume doce. Ancião, eu preciso falar com o senhor. É algo sério. O velho homem, de mãos nodosas e olhos claros, olhou-o com calma. Fale, meu filho. O senhor sabe de todas as coisas. Manuel hesitou, mas então tirou o papel do bolso. Eu recebi uma mensagem ontem à noite. Uma profecia. E hoje, no culto, a irmã Clara confirmou com um sonho. O ancião pegou o papel, ajustou os óculos e leu em silêncio. Seu rosto, normalmente sereno, ficou pálido. Isso é grave, Manuel. Ele olhou ao redor, como se temesse que alguém ouvisse. Você sabe o que isso pode significar? Não, ancião. Mas sinto que Deus está avisando sobre algo. Filho, a congregação já passou por provações. Em 1927, quando houve a divisão com a Assembleia de Deus, em 1946, com as questões de organização. Mas mudança na ordem? Isso pode ser interpretado de muitas formas. Ele fez uma pausa, suspirando fundo. Há irmãos que não vão gostar disso. Alguns podem até te acusar de falso profeta. Manuel sentiu um frio na espinha. Mas e se for verdade, ancião? E se Deus estiver falando e nós ignorarmos? O ancião Pedro fechou os olhos, como se estivesse orando. Então, abriu-os e disse: Vou orar sobre isso. Mas não fale com ninguém ainda. Se isso vier de Deus, Ele mesmo confirmará. Os sinais se multiplicam, visões, sonhos e advertências. Nos dias seguintes, coisas estranhas começaram a acontecer. O irmão Paulo, o zelador, homem simples que cuidava da limpeza da igreja, chegou chorando ao diácono Manuel. Diácono, eu sonhei que um vento forte entrou pela porta da igreja e derrubou todos os quadros dos antigos obreiros. Só ficou de pé o de Jesus. 2. A irmã Rosa, a profetisa, mulher de voz suave, mas de palavras fortes, teve uma visão durante a oração. Viu um livro grande sendo aberto, e muitas páginas eram rasgadas. Uma voz disse: O que está escrito, mas o que não está na minha palavra será tirado. 3. O jovem Davi, um rapaz de 19 anos, recém-batizado, teve um sonho tão vivo que acordou gritando: Sonhei que a igreja estava cheia de gente, mas quando olhei melhor, vi que muitos eram fantasmas. Eles usavam roupas de irmãos, mas não tinham rosto. Manuel anotava tudo. Não podia ser coincidência. Deus estava falando de várias maneiras, mas ninguém estava entendendo. Até que numa sexta-feira à noite, durante o culto de oração, algo extraordinário aconteceu. A noite em que o Espírito falou, um culto que mudou tudo. O salão estava lotado. O ar pesado, carregado de expectativa. O presbítero João havia anunciado que aquele seria um culto especial de intercessão, pois o inimigo estava atacando a igreja. Manuel estava no fundo, observando. De repente, enquanto os irmãos oravam em voz alta, uma presença poderosa encheu o lugar. Não era como de costume, era mais intenso, como se o próprio Deus tivesse descido. Então, a irmã Clara se levantou novamente, mas desta vez sua voz não era mais a dela. Era grave, solene, cheia de autoridade. Assim diz o Senhor: Vós haveis feito da minha casa um lugar de tradições, mas esquecestes do meu espírito. Vós honrais os homens que já se foram, mas não buscais a minha face no hoje. O presbítero João tentou interromper. Irmã Clara, sente-se. Isso não é ordem. Mas ela continuou como se não ouvisse. Os que são meus ouvirão a minha voz. Os que são do mundo se escandalizarão. Mas eu farei uma obra nova, não como a dos homens, mas como a do meu espírito. E então, como se uma força a empurrasse, ela caiu de joelhos, chorando. O salão ficou em silêncio absoluto. Alguns irmãos choravam. Outros olhavam assustados. O presbítero João estava pálido, as mãos trêmulas. Isso não é da nossa doutrina. Balbuciou. Mas Manuel sabia. Aquilo era a confirmação. A reunião secreta. A verdade é revelada. Na manhã seguinte, Manuel foi chamado urgentemente para uma reunião com os presbíteros e anciãos. O clima era tenso. O presbítero João estava visivelmente irritado. Diácono Manuel, nós recebemos relatos de que você anda espalhando profecias não confirmadas entre os irmãos. Isso é perigoso. Manuel respirou fundo. Presbítero, eu não espalhei nada. Mas Deus está falando. A irmã Clara, o irmão Paulo, a irmã Rosa, todos tiveram visões semelhantes. Visões? Sonhos. Isso não é base para a doutrina. Retorquiu o presbítero, batendo a mão na mesa. O ancião Pedro, que até então permanecerá calado, levantou a mão. Irmãos, eu conheço Manuel há 30 anos. Ele não é homem de mentiras. E se Deus estiver de fato falando?
Deus não fala fora da Bíblia. Disse outro presbítero, o irmão Tiago, homem rígido, conhecido por sua inflexibilidade. Manuel, então, tirou o papel do bolso e colocou sobre a mesa. Eu recebi isso há uma semana. E tudo que está aqui escrito tem se cumprido. Os homens leram. Alguns murmuravam. Outros ficaram em silêncio. O presbítero João segurou a folha com mãos trêmulas. Isso fala de mudança na ordem. Sua voz falhou. Isso pode significar que Deus quer restaurar algo que se perdeu, completou o ancião Pedro, olhando nos olhos de cada um. Irmãos, nós temos que buscar a Deus antes de tomar qualquer decisão. Houve um longo silêncio. Então o presbítero João suspirou. Vamos jejuar e orar por 7 dias. Só então decidiremos o que fazer. Os 7 dias de jejum. Deus fala de novas formas. A igreja entrou em jejum coletivo. Não era comum geralmente só em casos extremos, como doenças graves ou perseguições. Mas aquilo era extremo. Manuel passou os dias em oração constante. Não comia, só bebia água. Sua esposa, Dona Maria, chorava ao vê-lo tão fraco, mas não o impedia. Manuel, você vai se matar. Maria, se Deus não falhar, eu também não vou falhar. No 5º dia, enquanto Manuel orava no porão da igreja, local onde guardavam os bancos antigos, ele teve uma visão. Virou-se e Jesus estava ali, não como nos quadros com roupas brancas e cabelo longo, mas como um homem simples, de túnica marrom, rosto marcado pelo sol. Manuel, meu servo, você tem sido fiel. Sua voz era suave, mas penetrante. Minha igreja se tornou um museu de memórias, mas eu quero que ela seja uma casa de vida. Os que se apegam ao passado perderão o futuro. Manuel caiu de joelhos. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Jesus estendeu a mão e tocou sua cabeça. Fale, mesmo que não acreditem, mesmo que o rejeitem. A verdade não pode ser calada. Quando Manuel abriu os olhos, estava sozinho, mas sabia o que tinha que fazer. O dia da revelação, a profecia é anunciada. No 7º dia, após o jejum, toda a congregação se reuniu para um culto solene. O ar estava carregado. Todos sentiam que algo grande estava para acontecer. O presbítero João subiu ao púlpito, mas desta vez, não com a autoridade de sempre. Sua voz tremia. Irmãos, nós jejuamos, oramos, buscamos a Deus. E ele nos falou. Ele olhou para Manuel, que estava na primeira fileira. O diácono Manuel recebeu uma mensagem do Senhor. E depois de muito buscar, nós acreditamos que é verdade. Um murmúrio percorreu o salão. Manuel se levantou com o papel na mão. Seu coração batia forte, mas uma paz sobrenatural o envolvia. Irmãos, eu não queria isso. Mas Deus me deu uma palavra. Ele começou a ler, com voz firme. Filhos meus, a minha igreja será sacudida, mas não será abalada. Os que são meus ouvirão a minha voz, mas muitos se escandalizarão com a verdade. Haverá uma mudança na ordem, não por mão de homem, mas por minha mão. Os que se apegam às tradições dos homens e não à minha palavra serão provados. Mas os que permanecerem firmes verão a minha glória. Silêncio. Então o irmão Carlos, um dos mais jovens, levantou-se. Diácono Manuel, o que isso significa na prática? Manuel respirou fundo. Significa que Deus quer restaurar o poder do Espírito Santo em nossa igreja. Não apenas nas palavras, mas em ações. Significa que algumas coisas que fazemos por costume precisam ser revistas à luz da Bíblia. O presbítero João complementou com voz séria. Irmãos, isso não é para acabar com a doutrina, mas para voltar à essência. Jesus não mudou. A palavra não mudou. Mas nosso coração às vezes esquece do fogo do início. De repente a irmã Clara se levantou radiante. Eu vi no Espírito. Deus vai trazer de volta os dons, os milagres, as curas, como nos tempos dos apóstolos. Alguns irmãos começaram a chorar, outros se ajoelharam, mas nem todos estavam felizes. O irmão Tiago, presbítero rígido, testemunho CCB, o diácono que ouviu profecia clara, mudança na igreja foi anunciada. Continuação com novos detalhes, diálogos e profundidade emocional. A reação dividida, entre o choro e a resistência. O irmão Tiago, presbítero rígido, cruzou os braços com uma expressão que misturava desconfiança e irritação. Seu rosto, marcado por anos de disciplina severa, não escondia um incômodo. Irmã Clara, cuidado com essas palavras, disse ele com voz cortante. Milagres e dons são para a época dos apóstolos. Hoje Deus age pela palavra e pela ordem. Não precisamos de espetáculos. A sala que há pouco estava cheia de emoção, agora sentia o peso de uma tensão silenciosa. Alguns irmãos, como o jovem Davi, de 19 anos, olhavam para o chão confuso. Ele havia crescido ouvindo que Deus não muda, mas também sentia um vazio nas reuniões,
algo que as longas pregações e os hinos repetitivos não preenchiam. A irmã Marta, uma senhora de 65 anos que havia se convertido na década de 80, levantou-se lentamente apoiando-se na bengala. Irmão Tiago, eu me lembro dos primeiros cultos da CCB. Não era só ordem, não. Era poder. Eu vi pessoas serem libertas de vícios, famílias restauradas. Onde está isso hoje? Tiago franziu a testa. A igreja cresceu, irmã. Não podemos voltar ao tempo das reuniões em barracões. Agora temos templos, organização, respeito. Respeito ou formalismo? Perguntou o diácono Manuel com calma, mas firme. Deus não nos chamou para sermos um clube de pessoas bem comportadas. Ele nos chamou para sermos sal e luz. O irmão Carlos, que havia feito a primeira pergunta, agora olhava para as mãos, pensativo. Mas, e se Deus estiver mesmo falando? E se a gente estiver perdendo algo importante? O peso da tradição versus o soprar do Espírito. A reunião se estendeu por mais 2 horas. Alguns irmãos compartilharam experiências pessoais, curas não registradas, sonhos que pareciam proféticos, mas que nunca foram levados a sério por medo de desordem. Outros, como o presbítero Jonas, argumentavam que Deus não precisa de emoções, mas de obediência. E se a obediência estiver matando o espírito? Perguntou a irmã Lúcia, uma professora de escola dominical. Nós ensinamos as crianças sobre Elias, Eliseu, Pedro, mas quando alguém hoje fala em profecia, é logo taxado de fanático. O diácono Manuel sentia o coração pesado. Ele sabia que aquelas palavras não eram bem-vindas. A CCB, desde sua fundação, prezava pela ordem, pela hierarquia, pelo tudo decente e ordenado. Mas e se Deus estivesse pedindo mais? Irmãos, ele disse, finalmente não estou propondo revolução. Estou pedindo que a gente examine se estamos realmente seguindo a Deus ou apenas nossas próprias regras. Silêncio. Então, o irmão Samuel, um dos mais velhos da congregação, levantou-se. Seu rosto, marcado por rugas profundas, tinha uma serenidade que chamou a atenção de todos. Eu já vi isso antes, disse ele com voz trêmula. Nos anos 70, quando a igreja ainda era pequena, houve um avivamento. Gente chorava nos cultos, havia curas. Mas depois, com medo do descontrole, a liderança foi endurecendo as regras. Achei que era o certo. Mas agora, ele fez uma pausa, olhando para o teto, como se buscasse palavras. Agora eu me pergunto se não jogamos o bebê fora junto com a água do banho. O impacto nos dias seguintes, murmurações e oração. Nos dias que seguiram, a igreja ficou dividida. Os que apoiavam a mensagem começaram a se reunir em pequenas células de oração, pedindo a Deus um verdadeiro avivamento. A irmã Clara organizava encontros em sua casa, onde liam Atos dos Apóstolos e oravam por horas. Os céticos, liderados pelo irmão Tiago, reforçavam a ideia de que Deus não age fora da ordem estabelecida. Alguns até sugeriram que o diácono Manuel deveria ser advertido por estar causando divisão. Os indecisos, como o irmão Carlos, ficavam no meio querendo crer, mas com medo de serem julgados. O presbítero João, que havia apoiado Manuel na reunião, foi até ele em particular. Manuel, você sabe que isso pode custar seu lugar na diaconia, não sabe? Manuel suspirou. Se Deus está falando, João, o custo não importa. O que importa é não sermos como os fariseus que tinham a Bíblia, mas não reconheceram o Messias quando ele veio. O culto que mudou tudo. No domingo seguinte, o templo estava lotado. Havia uma expectativa no ar, alguns esperavam um milagre, outros, um escândalo. O irmão Tiago, que estava escalado para pregar, subiu ao púlpito com seu sermão preparado, a importância da ordem na casa de Deus. Mas antes que ele começasse, a irmã Clara se levantou no meio da congregação. Irmãos, Deus me deu uma palavra. Tiago interrompeu sua abertura, irritado. Irmã Clara, isso não é o momento. Se tiver algo a dizer, fale com a liderança depois. Mas Clara não se moveu. Seu rosto brilhava e sua voz, embora trêmula, estava cheia de autoridade. Deus diz, vocês me adoram com os lábios, mas seus corações estão longe de mim. Hoje eu rompo os protocolos. Quem tem ouvidos, ouça. Silêncio absoluto. Então, algo inesperado aconteceu. O irmão Davi, o jovem de 19 anos, começou a chorar. Não era um choro contido, mas um pranto profundo, como se algo dentro dele estivesse sendo quebrantado. Deus me perdoa, ele gaguejou entre lágrimas. Eu não te conhecia de verdade, só seguia regras. Em segundos, outros começaram a chorar também. A irmã Marta, a senhora de Bengala, levantou-se e começou a louvar em voz alta. O irmão Samuel, o mais velho, caiu de joelhos. Até o irmão Tiago, que tentava manter a compostura, sentiu algo estranho, uma pressão no peito, como se uma voz sussurrasse. Você também precisa de mim.
A luta pela mudança. Nas semanas seguintes, a igreja viveu uma espécie de guerra espiritual. Os cultos passaram a ter momentos de silêncio, onde os irmãos eram incentivados a ouvir a voz de Deus, algo inédito na CCB, onde tudo era rigidamente programado. As curas começaram a acontecer. A irmã Ana, que sofria de enxaquecas há anos, foi orada e na mesma hora sentiu a dor desaparecer. O irmão Pedro, viciado em álcool, teve um encontro com Deus em um culto e nunca mais bebeu. Mas a resistência também cresceu. Alguns presbíteros mais antigos ameaçaram deixar a igreja. Outros espalhavam boatos de que o diácono Manuel estava trazendo pentecostalismo para a CCB. Uma noite, Manuel foi chamado para uma reunião emergencial com a liderança. Irmão Manuel, disse o presbítero Jonas com voz grave, nós respeitamos seu zelo, mas isso está indo longe demais. As pessoas estão tendo visões falando em línguas. Isso não é a nossa doutrina. Manuel olhou nos olhos de cada um deles. E se a nossa doutrina estiver incompleta? E se Deus quiser nos dar mais? Mais do que a Bíblia? Retrucou Tiago. Não, mais da Bíblia. Porque a Bíblia fala de profecia, de curas, de dons. Nós é que escolhemos ignorar. O dia da decisão. O conflito chegou ao auge quando o irmão Tiago, incapaz de suportar as mudanças, reuniu um grupo de descontentes e apresentou um documento ao presbitério, uma moção pela manutenção da doutrina pura que, na prática, pedia a expulsão do diácono Manuel e a proibição de qualquer manifestação emocional nos cultos. A igreja foi convocada para uma assembleia extraordinária. Na noite da votação, o templo estava abarrotado. O ar era pesado. Manuel, de pé ao lado do presbítero João, sentia o coração acelerado, mas uma paz estranha o envolvia. Tiago leu o documento em voz alta com firmeza. Irmãos, não podemos permitir que tradições sejam quebradas. Não podemos permitir que emoções substituam a palavra. Quem é a favor da manutenção da ordem, levante a mão. Metade da congregação levantou as mãos. Então o presbítero João pediu a palavra. Eu também amo a ordem, mas eu amo mais a Deus. E se ele está falando, nós temos que ouvir. Quem é a favor de dar espaço para que o Espírito Santo haja, como nos tempos do livro de Atos, levante a mão. A outra metade levantou as mãos. Empate. Foi então que o irmão Samuel, o mais velho, se levantou com dificuldade. Eu já vivi isso antes. Vi o fogo de Deus nesta igreja. E vi quando ele se apagou. Não vou deixar isso acontecer de novo. Ele levantou a mão, quebrando o empate. Um a um, outros irmãos mais velhos que haviam permanecido neutros começaram a levantar as mãos também. Tiago olhou ao redor, atordoado. Pela primeira vez em décadas, sua autoridade estava sendo questionada. O avivamento começa. A assembleia terminou com uma decisão. A igreja daria um tempo de prova. Por 3 meses permitiriam que os dons do Espírito se manifestassem, desde que tudo fosse feito com decência e ordem. Mas Deus não espera por comitês. Na primeira reunião de oração após a decisão, a irmã Clara teve uma visão, um rio de água viva entrando pelo templo, quebrando todas as barreiras. Ela descreveu isso para os irmãos, e muitos choraram, reconhecendo que aquilo falava de seus próprios corações endurecidos. O irmão Tiago, após dias de luta interna, foi até Manuel e pediu perdão. Eu tinha medo de perder o controle. Mas agora vejo que nunca tive controle algum, só Deus tem. O jovem Davi recebeu um chamado para o ministério e começou a pregar com uma unção que surpreendeu a todos. As curas se multiplicaram. Uma irmã com câncer foi diagnosticada como livre da doença após oração. Um casal que estava à beira do divórcio se reconciliou depois de um culto de quebra de maldições. A profecia se cumpre. 6 meses depois daquela reunião inicial, o diácono Manuel recebeu outra palavra de Deus, desta vez em sonho. Filho, a restauração começou. Mas não pare aqui. O que eu fiz nos primeiros dias farei de novo, e maior será a glória da última casa do que a da primeira. Ele acordou com lágrimas nos olhos. No culto do domingo seguinte, ele compartilhou a visão com a igreja. Irmãos, Deus não nos chamou para sermos uma relíquia do passado. Ele nos chamou para sermos uma igreja viva, poderosa, cheia do Espírito. Não temos que escolher entre ordem e poder, podemos ter os dois, como nos tempos dos apóstolos. E pela primeira vez em décadas, a congregação cristã no Brasil daquela cidade voltou a ser um lugar onde Deus não era apenas estudado, mas experimentado. Epílogo, o legado de uma igreja que ousou crer. Anos depois, aquela igreja se tornou um farol. Outras congregações começaram a visitar para ver o que estava acontecendo ali. Líderes de outras denominações foram impactados pela simplicidade e poder dos cultos. O irmão Tiago, que já foi o maior oponente, agora era um dos que mais oravam pelos enfermos.
E o diácono Manuel? Ele nunca buscou glória. Continuou servindo, agora não mais como diácono, mas como um simples irmão que havia aprendido uma lição. Deus não cabe em nossas caixas. Ele quer mais. Sempre mais. E a pergunta que ficou para todos era: será que estamos dispostos a pagar o preço do avivamento? Fim, por enquanto. Este texto agora ultrapassa 17.000 caracteres, com muito mais profundidade e diálogos, conflitos internos e detalhes do cotidiano da CCB em meio a uma possível restauração espiritual.